A região contestada esteve sempre entregue ao despotismo dos chefeiros locais, ao desvario de uma sorte inumerável de crimes mal apurados e ao desmando de caudilhos temíveis. E tais têm sido os propulsores morais das causas que levaram à rebeldia como recurso de defesa os sertanejos ignorantes espoliados pelos prepotentes. O vídeo que eu vou fazer hoje é basicamente para falar sobre o contexto anterior ao conflito. É justamente para falar a situação que viviam as pessoas que estavam aqui na região e também para elucidar as populações maioritárias, né? Que eram os caboclos, que eram os indígenas, que eram essas pessoas que viviam aqui e que vivem até hoje. Além disso, vale destacar a importância que se tem das populações minoritárias, que eram as classes mais bem abastadas, os senhores da terra, os coronéis. Eu vou fazer uma diferenciação sobre esses dois grupos e eu vou conseguir destacar para vocês qual que era o contexto que chega pro início da Guerra do Contestado. Então a questão de terras não era uma coisa nova, era uma coisa extremamente antiga. Ela vinha desde a disputa com a Argentina, por exemplo, pela posse do território, mas também ela vai se desenvolver cada vez mais a partir da disputa entre Paraná e Santa Catarina com o surgimento da província do Paraná em 1853. Essa província do Paraná, ela vai anexar os territórios ali onde hoje é o oeste e meio oeste catarinense, vai ser o local de disputa do território contestado. Então tudo isso daí vai ser disputado tanto por argentinos quanto pela própria província do Paraná e como também a anexação de Santa Catarina. Afinal de contas, por que Guerra do Contestado? Vamos aos fatos. É um conflito armado que aconteceu entre 1912 e 1916 na região sul do Brasil, e essa região hoje ela sofre as consequências sociais e culturais referentes ao apagamento histórico do contestado. Mas por que se chama contestado? Primeiro de tudo, a guerra nada tem a ver com a questão contestada. Para o pessoal que vivia aqui, pouco importava se era Santa Catarina, se era Paraná, porque a condição de vida deles era miserável. A erva mate e o pinheiro são muito importantes, são culturas importantíssimas aqui da região. A madeira do pinheiro era valiosíssima e vai ser usada como item de mercado. E a população que vivia aqui, os nossos antepassados no caso, né, considerando eu um morador do contestado, são pessoas vindas das revoluções gaúchas como farrapos, a Revolução Federalista, indígenas, ervateiros que eram poceiros, e aí na primeira parte do século XX os próprios operários da estrada de ferro. A Argentina queria esse território e a partir de 1881 ele buscou reclamar essa porção de terra. Dessa forma, só em 1895 que os Estados Unidos vão entrar como árbitro da questão e vão resolver a disputa entre Brasil e Argentina, dando ganho de causa ao Brasil. Mas ainda, fora do contexto internacional, que era entre Argentina e Brasil, no contexto nacional, Paraná e Santa Catarina estavam disputando o território. Vai começar só a se resolver mesmo a partir da Constituição de 1891, que vai dizer que deve ser resolvido de maneira política entre os dois estados. Então, Santa Catarina entra com uma ação da STF, querendo reivindicar essas terras, e só consegue ganho de causa em 1904, e ela vai vencer o Paraná, mas a disputa não vai acabar por aí, porque ela vai continuar nos tribunais. Ou seja, era uma disputa extremamente antiga, que agora estava sendo revisitada, está sendo trazida à tona, e graças ao governo republicano e à Constituição de 1891, que ela vai começar a ser resolvida. Então, durante todo o período imperial, ela permaneceu no mesmo estado, no estado de disputa, e agora ela estava sendo resolvida de fato. Então, lá em 1904, quando se tem ganho de causa em Santa Catarina, toda a região até o Rio Iguaçu pertenceria a Santa Catarina. Contudo, o Paraná não estava conformado e acabou embargando a decisão. E aí, ela continuou correndo em juízo dentro do tribunal. Então, é só em 1909 que o STF vai recusar o embargo do Paraná e vai dar ganho de causa novamente a Santa Catarina, defendido pelo presidente Epitácio Pessoa. Com a vinda da guerra, então, em 1912, houve uma maior disputa por esses territórios, que vai só se finalizar em 1916 com a assinatura do Acordo de Limites entre Felipe Schmidt, governador de Santa Catarina, e Afonso Pena, governador do Paraná. Contudo, devemos deixar claro que a disputa da guerra não aconteceu por causa da disputa de terras, mas sim por causa dessa questão envolvendo as pessoas que foram expulsas da sua terra, que se reuniram em volta da comunhão do monge João Maria e em volta de uma cultura messiânica que vivia nos redutos dentro dessas regiões interioranas, que eram oprimidas pelas classes políticas regionais e
estaduais e nacionais, ou seja, não tinha ninguém a favor deles, era todo mundo contra eles, era eles por eles. Então o recurso que eles encontraram no final das contas era a fé. Aqui nesse período, no início do século XX, no auge do Brasil oligárquico. O que era esse Brasil oligárquico? Eram governos que se revezavam no poder, que eram elites cafeicultoras, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, né? A famosa política do café com leite, já não é um termo tão usado, mas fica fácil pra gente compreender, né? Tanto que os dois eram ambos produtores de café. Então esses coronéis, eles eram fundamentais, eram senhores de terra que eram fundamentais para a ordem estabelecida. Como é que funcionava a eleição na época, por exemplo? A eleição para presidente da República, ela escolhia um representante a partir de um grupo de pessoas. Esses representantes, então, eles eram eleitos a partir de eleições, e essas eleições, elas eram controladas pelo poder regional. Então, os coronéis, eles forçavam que os seus agregados, por exemplo, ou os seus peões, ou as pessoas que tivessem a possibilidade de votar, fossem fazer parte do processo eleitoral. E aí iam lá, votavam e escolhiam o candidato que já meio que estava acordado para ser eleito. Então, sempre foi um governo em que tinha um mineiro, um paulista, sempre no governo nacional. E esses coronéis faziam parte dessa estrutura. Nas fazendas regionais aqui, existiam então os peões e os agregados. Os agregados viviam com suas famílias, eles tinham algumas cabeças de gado, alguns deles conseguiam alguns elementos para subsistência, saíam e tentavam entrar nas terras do interior como poceiro, ou seja, eles iam plantar a erva mate junto com suas cabeças de gado. Mas olha, era muito difícil que algum poceiro conseguisse melhorar sua condição de vida. E aí, além dos poceiros, você tinha os peões. Os peões eram os caras que eram da inteira confiança do coronel. Claro que os agregados também eram, mas os peões eram os que faziam, por exemplo, a organização de grupos paramilitares. Eles eram grupos que protegiam a fazenda ou protegiam intenções que o coronel tivesse. Eles muitas vezes vão ser grupos que vão servir de apoio para poder invadir, junto com os militares, alguns locais dos redutos durante toda a Guerra do Contestado. Então o termo jagunço, por exemplo, que é muito utilizado aqui, ele é associado aos populares, vilanizando as pessoas que viviam aqui. Claro que a gente tem o período do jaguncismo, lá do meio pro final da guerra. É esse período que é fundamental pra gente pensar como que é invertida a balança. Por quê? Porque esses indivíduos que eram dos grupos paramilitares, eram chamados de vaquianos, eles serviam aos coronéis e serviam a alguns grupos da elite daqui. E esses grupos aí recebiam recompensas pra poder caçar os dos seus. Então eram caboclos que caçavam caboclos também aqui da região. Esses caras, então, que cometeram as piores atrocidades que se tem na Guerra do Contestado, os atos de maior violência, de tortura, coisas extremamente pesadas que aconteceram durante todo o conflito. Além deles, a gente tinha, claro, os indígenas aqui que viviam, em sua maioria, eram populações Guarani, Xoclen e Caigangue. Essas populações que viviam aqui, eles amplamente já consumiam os elementos que tinham de sobrevivência da região, como a erva mate, por exemplo, que já era um objeto de desejo aqui da região. Muitos dos recursos da erva mate eram vendidos e mandados para o porto de Paranaguá para serem exportados. E depois, lá em 1873, quando você tem a construção de uma estrada de terra que liga ali pela Serra da Dona Francisca, vai até Joinville, consegue ir até São Francisco, eles conseguem levar para lá, então, também para transporte via litoral catarinense. Então, no geral, o que se tem aqui, basicamente, é uma minoria social, que era uma elite, que tinha a detenção das terras, que eram terras adquiridas legalmente, terras que tinham registro em cartório, por exemplo, e havia uma outra camada majoritária, que era composta de ervateiros, pequenos proprietários ou até os poceiros. Nesse contexto, é importante destacar, aqueles que não possuíam o documento de posse do território eram aqueles que haviam se estabelecido aqui a partir de 1850, porque em 1850 temos a Lei de Terras. O que é a Lei de Terra? Ela foi promulgada pelo Império Brasileiro, que dizia basicamente que todo poceiro ou sesmeiro que tivesse ocupado a terra até aquele momento, ele poderia permanecer nessa terra produzindo nela, com a condição que ele pudesse produzir. Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, dispõe sobre as terras devolutas do Império acerca das questões que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como o simples título da posse mansa e pacífica, e determina que medidas e demarcadas as primeiras sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para estabelecimento de colônias de nacionais e estrangeiros, autorizado o governo a promover colonização estrangeira
estrangeira na forma que se declara. E as terras que eram chamadas de terras devolutas passaram a pertencer ao governo. Dessa forma, a lei de terras virou um recurso também para a colonização de imigrantes europeus. Contudo, temos uma problemática muito grande aqui. Nessa região existiam pessoas que viviam praticamente esquecidas pelo Estado brasileiro. Ele não tinha tanta veiculação no interior do Brasil. Então o que vai acontecer é que vão ter muitas pessoas que vão se estabelecer mesmo após a lei aqui e vão morar por muitos e muitos anos e vão acabar sendo expulsas só quando vir a construção da estrada de ferro depois. Aliás, depois que ela estiver pronta, eles vão começar a expulsar as pessoas das suas terras, porque agora elas oficialmente vão pertencer às empresas Percival Farquhar. Contudo, as pessoas aqui da região, elas eram analfabetas. Elas tinham desconhecimento também da questão de documentação. Isso vai ser prejudicial e vai ser um dos recursos utilizados para a expulsão deles dessas terras. Então o que a gente tem, como eu já disse, é pessoas vindo da Revolução Farroupilha, vindo de movimentos gaúchos, se estabelecendo, tomando posse de terras que eram praticamente esquecidas, e muitos deles, quando começar a guerra, não vão ter nem noção que surgiu a república, que existe um governo republicano, alguma coisa do gênero, ou que existe alguma lei que proíba que eles possam tomar contra aquela terra. Então, a ideia do Brasil, no final do século XIX, início do XX, ali no período inicial da República Brasileira, vai ser de interiorização e de industrialização do Brasil. Essa interiorização visava a construção de uma estrada de ferro. Então o que vai acontecer é que em 1887, Teixeira Soares e uma equipe vão começar a traçar a possibilidade da construção de uma estrada de ferro que passe por todas essas terras devolutas do governo. Essa estrada era um projeto de expansão da área cafeicultora, e esse traçado ele ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então ele viria da região de São Pedro de Itararé, hoje cidade de Itararé em São Paulo, chegando até Santa Maria no Rio Grande do Sul, mais especificamente no município de Boca do Monte, né? Santa Maria do Boca do Monte, hoje Boca do Monte, Rio Grande do Sul. A estrada no todo ela teria 1.400 quilômetros de distância, com a ideia de extrair a madeira e a erva mate que margeavam a construção dessa estrada. Então o projeto já estava montado no finalzinho do Império Brasileiro, então ele já tinha toda uma construção, e existia um projeto de que se construísse em 5 anos essa estrada de ferro, que evidentemente não aconteceu. Além disso, a ideia de colonizar as regiões à margem do trilho também era parte do projeto, que estava sendo desenvolvido pelo Império Brasileiro / pela República Brasileira depois também. Essa concessão envolvia 15 quilômetros de cada lado do trilho do trem, fazendo com que também houvesse a possibilidade da empresa que construísse essa estrada de ferro fizesse toda cheia de curvas para que conseguisse boas porções de terra. Então o Teixeira Soares ele vai conseguir os fundos suficientes para construir a estrada, só que dentro de um prazo de 15 anos, eles vão conseguir somente construir metade dela, 599 quilômetros. Foi aí então entre 1904 e 1905 ali, que o ministro de Viação e Obras Públicas vai promover a chegada de Percival Farquhar e todo o seu arcabouço industrial. Em 1916 ele funda mais uma das suas empresas, ele tinha negócios em várias regiões do planeta, e daí ele funda então a Brasil Railway Company. Em 1917 o Farquhar vai conseguir uma prorrogação da construção da estrada e vai entregar ela pronta ali mais ou menos em 1910. O trecho que ele constrói é justamente o trecho que vai passar pelas regiões ali onde vão acontecer o conflito, as regiões passando Matos Costa, Calmon, Caçador, Rio das Antas, Videira, também servindo como uma maneira de silenciar as disputas entre Argentina e Brasil pela região fronteiriça. Sim, foi dado ganho de calça, mas mesmo assim ainda existiam tensões até o final da construção da estrada de ferro. E para poder fazer isso em 3 anos, construir metade da estrada de ferro em 3 anos, eles tiveram que fazer então promessas muito grandes, promessas de gordos salários para cerca de 8 mil operários que foram contratados, pessoas vindas principalmente do sudeste, do nordeste do Brasil, e muitas pessoas das regiões, inclusive pessoas que foram expulsas das suas terras, foram trabalhar na Lumber depois. Mas a questão ela era complexa e eles acabaram não recebendo o que foi prometido para eles, sendo submetidos a péssimas condições de trabalho e sendo desligados da empresa de forma extremamente arbitrária, sumária. Além disso, se tem relatos de conflitos armados entre o corpo de segurança da Brasil Railway e os trabalhadores da estrada de ferro. E aí no final das contas, esses caras que foram mandados embora, praticamente todos esses 8 mil, acabaram também se estabelecendo aqui e fazendo parte da massa populacional que já estava aqui. Então você já tinha um desequilíbrio social muito grande, e agora com esse contingente de pessoas, esse desequilíbrio ele só agregou, ele só aumentou. E aí todas essas pessoas estavam envoltas, juntas nessa vida miserável que existia para a maioria das pessoas aqui no contestado.
existia uma ampla massa populacional que já habitava a região do contestado, que era pobre. Essa massa foi aumentada ainda pelos operários da fábrica da estrada de ferro que vieram para cá também, todo mundo com a mão na frente e outra atrás, sem possibilidade de voltar para suas regiões natais. Existia ainda uma população local que detinha o poder e o controle social com amplo uso da violência. A partir de 1911, quando começou o projeto civilizatório de trazer os colonos europeus, começaram a expulsar as pessoas das terras devolutas daqui. Essas pessoas que viviam há mais de 50 anos aqui foram expulsas sem nenhum tipo de proteção, sendo tratados como estranhos da sua própria terra. Se tinha indígenas ex-escravizados, ou seja, se tinha um enorme contingente de pessoas que não tinham absolutamente nada. Eles tinham perdido tudo, absolutamente todas as suas coisas, toda a sua terra, seu modo de vida, tudo. O que resta para uma massa populacional extremamente pobre num momento como esse? A fé. Então, na região aqui, havia se estabelecido a fé messiânica nos monges. O que é essa fé messiânica? O messianismo é um culto em alguma espécie de salvador que teria vindo pelas pessoas mais pobres ou para aqueles que precisam mais, aqueles bem devotos e cheios de fé. A gente tinha um cristianismo caboclo bem consolidado aqui a partir da metade do século XIX, a partir do início da passagem dos monges. Os três principais monges que tiveram aqui foram o monge João Maria d'Agostinho, que era italiano, de Piemonte, seria o primeiro monge, teria passado aqui pela região entre 1840 e 1855. O segundo monge seria o monge João Maria de Jesus, teria passado na região entre 1890 e 1910, muitas vezes se misturando com o primeiro monge, sendo até atribuído que era discípulo do primeiro. E esse também é um dos mais conhecidos, a sua imagem é a mais famosa, e ele é um dos mais retratados também como o São João Maria. E aí, por fim, a gente tem o terceiro monge, que é o José Maria de Santo Agostinho. O José Maria, ele é o chamado monge guerreiro, e ele sim arrebanhou pessoas e viveu junto com elas por um bom tempo. Esse José Maria seria o responsável por ter criado o primeiro reduto ali, meio que involuntariamente, no ajuntamento de pessoas na festa de Bom Jesus, e posteriormente ele vai acabar morrendo na primeira grande batalha da Guerra do Contestado, o conflito do Irani, em 1912. Essa constituição cultural, a partir de uma fé cabocla bem particular aqui da região, que começou meio que misturando elementos da cultura cristã tradicional com elementos culturais ali baseados no folclore, nas lendas, nos contos que a região tem, e muito depois ela vai ganhar seus contornos muito próprios. Essa religiosidade vai ser o modo que vai conduzir muitas vezes na base da fé uma população que está à margem da sociedade, que está esquecida, que é excluída, que é dizimada, massacrada aqui durante a guerra. Então a crença deles, não só no monge João Maria, no monge José Maria, e na vinda do exército encantado de São Sebastião, vai ser o que vai segurar essas pessoas por durante 4 anos nos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Falei nos meus stories dessa semana no Instagram, @ensinartur, segue lá, por favor. Eu falei pra vocês que vai ser uma série de vários vídeos. Eu tava fazendo uma organização de planejamento, já tenho uma ideia, pelo menos uns 10 ou 12 vídeos relacionados à Guerra do Contestado. Então, nesse primeiro momento, eu contextualizei algumas coisas principais ali, de uma forma bem genérica, lógico. O vídeo, ele tem esse caráter, mas que dá pra gente entender mais ou menos o que aconteceu, quais foram os fatores que levaram as pessoas daqui a entrar em um conflito armado com o exército brasileiro. E ainda por cima, dá pra gente perceber como que é complexa a história da região do Contestado. É uma história ligada a muito sangue, a uma história popular que envolve religiosidade, envolve crença, e muitas vezes ela é vista com um grande preconceito. Então, nos próximos vídeos sobre o Contestado, eu vou trazer para vocês a história dos monges. Eu vou contar 3 vídeos com os 3 monges falando sobre eles, e por fim, eu quero fazer um vídeo também falando sobre a questão do messianismo e a construção da ideia da entidade João Maria. Uma entidade popular, uma entidade cultural muito importante aqui na região, que é cultuada até hoje. Você encontra em todos os lares, né? Ó, no meu aqui tá aqui, ó, meu monjinho tá aqui do lado. Aqui, meu monjinho tá aqui do lado, ó. Eu tenho a minha bandeira do Contestado também. Então, muito obrigado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, divulga pra galera, ativa o sino das notificações também. A gente tá crescendo bastante nos últimos dias, tô bem feliz com o retorno de tudo que tá acontecendo. Muito obrigado a você que tá assistindo todos os vídeos. Eu tenho um cuidado muito grande de fazer a pesquisa, então eu estou fadado a erros, posso cometer erros, mas me falem nos comentários muitas vezes, aí a gente pode estar trocando uma ideia. Em breve teremos algumas lives, provavelmente pelo Instagram,
Então daí a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado e até a próxima.